Olá a todos. Como gerir um negócio para escalar sem comprometer o valor entregue a todo o ecossistema? Uma boa pergunta, não é? Bom, eu sou a Michelle Hack, mentora de liderança consciente e CEO do Open the Doors. O canal Liderança X mais I é um espaço para contar histórias reais de líderes mais humanos que aprenderam a desenvolver esses superpoderes. E a gente vai falar de alguns desses superpoderes aqui hoje, principalmente a visão holística, a resiliência, a intuição. Todas essas skills, a gente não está muito acostumado a falar delas no mundo dos negócios, mas elas existem, a gente utiliza sim, e eu sempre trago líderes aqui para contarem como é que fazem isso na prática, como é que utilizam esses superpoderes no dia a dia. E o Open the Doors ajuda a despertar essas potencialidades humanas. A gente tem essa missão de desenvolver treinamentos, né, corporativos principalmente, para poder fazer a integração dessas polaridades, o feminino, o masculino, que a gente sempre fala aqui, que existe dentro de cada um de nós e faz com que a gente consiga desenvolver negócios muito mais humanos e sustentáveis. Nas empresas, a gente atua com esse objetivo, né, de ampliar essa visão de equidade como skill. Então, essa é a nossa missão. E hoje o tema dessa conversa é sobre visão holística para escalar negócios. E parece uma coisa bastante contraditória, né? Como é que a gente fala de visão holística, que é algo extremamente integrativo, ele acolhe, ele traz tudo, né? Traz esse movimento que eu já vou explicar um pouquinho melhor, ao mesmo tempo que a gente tem que ter foco e objetivo para escalar, né? Para gerar o maior volume possível de uma maneira exponencial de negócios, de oportunidades como um todo. Como é que a gente faz isso? Né? Para fazer com que essa visão holística seja um diferencial competitivo. E a gente vai olhar um pouquinho para os pilares da liderança consciente, que traz isso, esse olhar dessas skills para dentro do negócio, né? Que realmente é possível trazer isso tudo para uma maneira de entregar novas soluções. E foi assim que eu encontrei, eu conheci a Fernanda. Foi a primeira coisa que eu vi de diferente na Fernanda, me falando com tanta paixão do negócio dela, que eu me encantei. Então, eu estava lá, trabalhando uma consultoria, né, de inovação aberta, principalmente para quem não conhece os conceitos de inovação aberta, basicamente é a ponte, né? Eu estava fazendo uma ponte comercial entre a startup, que tem uma solução totalmente disruptiva, né, para o mercado, e que precisa apresentar essas soluções para as grandes organizações, né, as corporates principalmente, que demandam essa solução tecnológica e muitas vezes entra num processo de POC, né? Você faz um teste, faz uma validação, é muito diferente de um processo de contratação normal de cliente ou fornecedor. E quando eu conheci a Fê, já vou chamando de Fê, né? Porque eu já, desde as conversas que a gente teve lá atrás e que a gente fez preparando para esse conteúdo, eu já me encantei demais, assim, com tudo que ela fala, me identifiquei muito, principalmente por ela ter tanta clareza, tanta consciência, né, do que ela está fazendo enquanto líder e como é que essa maneira de enxergar o mundo realmente reflete dentro dos negócios, e fez com que a Tech Social, um sistema, né, de gestão de fornecedores, realmente tivesse aí um diferencial super competitivo no mercado. E, além disso, né, ela é coautora do livro Mulheres na Tecnologia, Mulheres Empreendedoras do Brasil. Ela é ativista de causas, né, como mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, né, e se sensibiliza muito com as causas, né, como o combate à violência contra a mulher. E para não deixar de falar do valor humano mais importante de todos, gente, a Fê é mãe de 3 filhos, né, é casada. Para quem está vendo ela, né, na tela aqui, ela tem uma cara de super jovem, né, e realmente aí com 3 filhos, é também mentora, ela compartilha conhecimento e é investidora anjo. Então, é uma alegria imensa te encontrar no meio dessa jornada toda do mundo dos negócios. É uma pessoa com tanta clareza. Te agradeço por estar aqui com a gente, Fê. E gostaria que você se apresentasse, né, para quem está ouvindo a gente,
mas principalmente contasse quem é você para além do seu crachá, além da CEO da Tech Social. Conta pra gente, Fê. Olha, Michele, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu adoro esses espaços aqui de interação, especialmente para quem é do meu time e muitas vezes me vê atuando no dia a dia na empresa, né? E nessas interações há a oportunidade de entrar em contato comigo sob outras perspectivas também, de outra forma, né? Compreendendo que também há uma visão holística sobre mim, né? Sobre a Fernanda, né? A Fernanda está além ali do papel agora de CEO da companhia, daquela que está guiando aqui todas as pessoas da empresa. E essa sua pergunta ela é muito interessante, porque acho que há uns 4 anos atrás, um colega me perguntou assim: Fernanda, me diz quem é você sem dizer o que você faz. E eu tomei um susto com a pergunta, né? Porque sempre que a gente vai se apresentar para as pessoas, porque essa é a minha profissão, eu sou o CEO, tanto que eu até mudei o verbo, eu digo eu estou CEO, né? Porque é o que eu estou fazendo neste momento, né? Se eu for dizer que eu sou CEO, acho que eu sou CEO da minha vida, né? Mas lá para a empresa eu estou CEO, né? Porque trata-se de um negócio, apesar de eu ser uma das sócias fundadoras ali da companhia. Mas além da profissional Fernanda, tem uma mulher, filha de uma mãe solteira, nascida no interior de São Paulo, né? Eu sou nascida numa cidade chamada Araçatuba, fui criada numa outra cidade bem menor que Araçatuba, chamada Sertãozinho, cresci numa usina de cana, né? As minhas perspectivas ali até uns 14 anos de idade eram muito, muito diferentes disso que hoje eu vivo aqui, né? Estar empreendendo numa empresa de tecnologia, ter a pauta feminina, né? Trazer mulheres para a ciência e para a tecnologia. Eu amo cozinhar, eu amo demais a minha família, amo demais a minha família. Eu adoro temas como a espiritualidade, o desenvolvimento humano, a espiritualização também, mindfulness, meditação, terapias integrativas. Sou super adepta da prática de esportes, né? Adoro me movimentar. Adoro comer bem, não comer bem, mangia che ti fa bene, sabe? Mas ter uma alimentação saudável. Eu adoro estar com os meus filhos, observar o movimento deles. Adoro falar de negócios, liderança. Adoro teorizar, né? E ter uma narrativa sobre o futuro. Essa sou eu além de CEO, né? Essa sou eu além do que eu faço na maior parte do meu tempo, que é ser profissional, viu, Michele? Porque eu passo mais, com certeza, de 8 horas por dia trabalhando, né? Eu tenho aí um tempo médio de trabalho de 12 a 14 horas por dia de trabalho. E eu também chamo de trabalho quando eu tenho que fazer algumas leituras técnicas, tá? Então, quando eu tenho que abrir livros técnicos, artigos técnicos, então eu chamo de tempo de trabalho, né? Então, às vezes, o tempo de reunião ou o tempo de produzir algum conteúdo para o trabalho pode ser um pouquinho menor, mas eu estou lá seguindo o meu ritual, a disciplina de ler textos técnicos, notícias que dizem respeito ao meu negócio, tendências, ler o valor econômico, ver para onde a economia está indo, né? Que logo mais será anunciado o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, enfim. Tudo isso é trabalhar para mim, né? Porque a mente está produzindo alguma coisa. Então, essa sou eu, em termos práticos, uma mulher que acredita que a tecnologia ainda vai mudar muito a nossa economia, uma mulher que acredita que a tecnologia, com certeza, vai romper as barreiras sociais de forma muito positiva. Nunca tivemos tantos bilionários e eu tenho certeza que uma boa camada da população vai poder ascender socialmente em razão da tecnologia. Vejo com olhos muito positivos, né? Esse século, essa era de informação que arregimenta aqui os nossos dias, né? Sou uma mulher de muita fé, né? Acredito que a fé talvez seja, depois de um sentimento de gratidão, talvez a manifestação mais importante que a gente tem, porque quem tem fé não tem medo, né? Quem tem fé não anseia tanto, quem tem fé não se preocupa tanto. Então, eu entendo que a fé é um pilar aqui de sustentação da nossa vida, não importa no que você acredita, né?
enfim, esse Deus ou os deuses têm muitos nomes, o importante é fundamental ter fé como uma premissa de vida. E também acredito que todas as limitações estão aqui dentro da nossa cabecinha, né? São criações dessa mente maravilhosa que a gente tem, que infelizmente a gente subutiliza em grande parte do tempo, né? Subutiliza porque a ciência já diz que a gente não usa nem 10% da nossa capacidade, né? Não é a Fernanda quem está falando. Mas quando a gente ainda utiliza para contraproduzir, né, Michele? A gente fica colocando barreiras, limites, muitas vezes que não existem, né? A gente tem que separar um pouco o problema e objeção e obstáculo de criar limite para si mesmo, né? Então, eu sou um ser humano que acredita que limite é uma coisa que não existe, tá? É uma coisa que a gente cria aqui na nossa cabecinha, a gente vai se colocando barreiras, a gente vai problematizando as questões, e isso é muito ruim, né? É muito duro porque a gente se limita a viver muitas vezes uma vida que poderia ser infinitamente mais expandida, maior, muito mais rica, porque a gente vai problematizando questões que sequer existem, né? São só um roteiro mental, né? São só um produto da mente. Então, essa sou eu, alguns dos valores que eu tenho, algumas das crenças que eu tenho. Algumas pessoas dizem que é bom a gente não ter crença, né? Que crença não é uma coisa muito bom, mas não tem muito jeito. Se a gente não tiver premissa para seguir, a gente fica meio desorientado, né? Fica nau aí no oceano, divagando sobre tudo, sobre todos. Então, essas são algumas das minhas crenças, um tanto que me norteia. É isso. Obrigada. Eu adorei demais, assim, que você trouxe tantas dimensões do seu ser, né, de uma maneira tão complexa e tão realista, né, tão vulnerável ao mesmo tempo, né, de trazer tantas questões importantes, de como você se olha de uma maneira integrativa, né, uma questão, me identifiquei super, né, porque eu também sou adepta a mindfulness, a esportes, alimentação saudável, gente, é o básico, né, se a gente não desenvolver saúde, não é nem evitar as doenças, é desenvolver saúde, né, quem faz isso pela gente? Porque a gente aprendeu que precisa ter um plano de saúde, precisa ter diversos tipos de preventivos e tudo mais, mas tudo isso é olhando para uma questão de vamos cuidar, né, da doença, para evitar doenças. Mas como que a gente está olhando para desenvolver saúde, né, em primeiro lugar? E aí, saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito, né? Dessa essência de quem você é, eu acho extremamente importante. E principalmente trazer um pilar aí de que, poxa, sim, quando a gente acredita num negócio, a gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo é possível, né, largar os pratinhos e fazer aquilo que precisa ser feito agora. Como você acabou de falar antes de entrar nessa live, estou aqui perto de um shopping, porque eu vou, né? Eu prometi para minha filha estar com ela no aniversário dela numa sessão de cinema que acontece 15 minutos depois da nossa live, tá, gente? Então, isso é uma mãe de verdade que trabalha, que é CEO e que precisa equilibrar os pratinhos como todo mundo e, ao mesmo tempo, não deixa de ter essa fé, né? Esses valores aí que você trouxe muito, muito forte do que você acredita e de onde você veio. E que para muita gente que não goste do termo, é a confiança interna, gente. Sim. Eu acho que, né, acima de tudo, a confiança interna, ela é extremamente importante, principalmente para quem está desenvolvendo negócios, tem ideias e quer levar isso adiante. Então, obrigada por trazer isso e trazendo novas perspectivas aí, gente, falando sobre o nosso tema. Eu expliquei rapidinho, né, sobre essa questão da visão holística, mas gostaria de trazer vocês para uma reflexão um pouquinho diferente. A Fernanda, originalmente, né? A gente se conheceu aí falando de inovação aberta. Eu estava fazendo um hunting aí de startups. E a gente sabe que, classicamente, dentro das escolas, né, os modelos de negócio de startup, uma startup precisa ter foco. Ela tem que ter uma visão extremamente assertiva, né, para uma dor, para ela desenvolver uma solução que possa gerar escala, que seja exponencial. Né? Pensando nisso, principalmente pensando nesse modelo né, que originalmente vem de software, né, como serviço, né, o SaaS, né, assinatura recorrente e tudo mais. Então, classicamente, já é uma dualidade gigantesca, né? Ela tem que focar para gerar escala.
E aí, na contramão disso, a Fernanda desenvolveu um portfólio que faz uma entrega de sucesso, né? Gera valor para todo um ecossistema, né? Para que os parceiros que entregam soluções para os clientes dela estejam disponíveis ali dentro da ferramenta que ela disponibiliza num outro modelo de negócio e tal, né? Não sendo o carro-chefe ali do SaaS, para que realmente essas empresas sejam melhor servidas, né, em relação à solução, à experiência. Ela olha para a experiência do cliente como um 360. Tá? E isso é algo bastante incrível, principalmente quando a gente olha para isso em termos de resultado. Né? A Tech Social, ela tem 4 anos de mercado, gente, e é churn zero. Para quem não sabe o que é churn, ela nunca perdeu um cliente. Tá? É sobre isso. Então, Fê, assim, né? Falei rapidinho assim do churn zero. Oi. Eu vou só fazer uma consideração, Mi. A gente tem 13 anos de CNPJ, então a gente nasce com um viés consultivo, no nosso DNA, a consultoria para sustentabilidade, e há 4 anos, sim, aí a gente pivota para uma empresa de produto. Mas são 13 anos de churn zero, tá? São 13 anos sem perder um cliente, né? Então, houve um período em que a gente era bem boutique, né? Pequenininho, né? Mais tímido. E aí, de 4 anos para cá, quando a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia que vende produto, até porque o produto estava mais sedimentado, a gente vem crescendo aí em média de 40% ao ano, tá? Tem ano que cresceu um pouquinho mais, mas assim, vamos fazer os últimos 3 anos 40%. E agora, de 23 para 24, aliás, 24 cresce em relação a 23, até hoje 71%. Tá? Nossa, com churn zero. Com churn zero. Então, imagino a felicidade dos investidores, né? Porque quando você apresenta um case como esse. Esse é um detalhe. A gente é 100% bootstrap, tá? A gente ainda não recebeu um investimento. A gente está se preparando, inclusive, para ser investido, para acelerar esse processo de crescimento, né? Então, ainda tem essa característica. Para quem não é de tecnologia, que eu imagino que algumas pessoas estejam nos assistindo e não são de tecnologia, ser uma empresa de produto tecnológico, assim, você ter dinheiro para fazer P&D, refinar produto, entender qual é a tese de mercado, o que o mercado quer, gente, é violento demais. E a gente conseguiu fazer isso sem investimento. Aí agora a gente chegou num ponto de maturidade do produto que a gente entende que precisa de mais dinheiro aqui, mais capital para poder romper as barreiras, tá? Existe um indicador que se chama a regra dos 40, né? Então, a empresa ela vai perdendo um pouco de lucro líquido para poder crescer muito. Então, quando a gente entra nesse lugar perigoso de não ter tanta lucratividade, eventualmente ter um EBITDA aqui comprometido, qual a tese? A gente precisa de uma injeção de capital para tracionar esse crescimento, tá? Então, a gente chegou nesse ponto da regra dos 40, tá? Eu preciso romper essa barreira de espaço e tempo. Basicamente, é uma barreira de relatividade, porque é um espaço e tempo. Aí vem aqui a nossa imensa, obviamente, atenção para preservar essa condição da companhia que foi ter chegado até aqui com churn zero, né? Porque quando a gente romper essa barreira de espaço e de tempo, o imponderável de Almeida certamente vai se apresentar, né? Ele vai aparecer, né? Então, a gente vai fazer o possível para que ele continue guardadinho ali, né? Quietinho, guardadinho ali, a gente preserve esse indicador tão valioso para a gente. Eu só sei que daqui a pouco a gente vai ter que marcar uma próxima live para você contar, né? Como é que os resultados vão estar se apresentando, porque eu tenho certeza que serão incríveis, tá? Pela sua capacidade de gestão. E é isso que eu gostaria de explorar um pouquinho contigo. Gente, 13 anos de churn zero é muita coisa, né? Então, assim, vamos lá, conta pra gente. Como é que você faz para, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma dualidade, né? Escala e visão holística, aquela sistêmica, que olha para o todo. Sim. Né? Como é que você faz para fazer essa entrega de valor dessa forma? Né? Conta para a gente, assim, como fazer isso na prática? Assim, se você fosse olhar de fora e contar qual foi o grande segredo. Eu não tinha ideia disso até alguns anos atrás, né? Essa é uma concepção, uma organização um pouco mais recente aqui da interpretação do que foi o crescimento do negócio.
Então, hoje a Tech Social é uma empresa que fatura 2 dígitos, né? E que cresceu 70% de um ano para o outro. É legal escrever esse capítulo na história de uma companhia, mas eu entendo aqui que tem um ponto que é muito importante. A Tech Social é uma empresa que foi fundada e conduzida por mulheres, tá? Então, a gente tem cravado aqui na nossa essência, no ventre da companhia, obviamente, algumas características que são inerentes ao feminino, né? Então, a gente sempre teve uma capacidade de escuta, Michele, muito, muito diferente, tá? Uma escuta, uma interpretação, né, do que se ouvia, então uma escuta muito ativa e um compromisso de geração de valor. Há uns anos atrás a gente não falava de geração de valor, né? Então, há uns 6 anos atrás a gente não chamava de geração de valor essa coisa de ouvir o cliente, entender o que o cliente espera e a gente ir lá e realizar os sonhos do cliente, né? A gente ouvia, colocava pontos de atenção, pontos de limitação, apoiava esse cliente muitas vezes a entender um pouco a própria estratégia dele, que metas ele precisava atingir, que objetivos ele precisava atingir, e concebíamos com ele um caminho de realização de tudo isso, né? Então, a gente nunca se colocou numa condição, assim, ser muito passivo diante da demanda. Eu brinco com a turma aqui e falo, a gente não é fazedor de botão verde na tela, né? A gente entrega muito mais do que isso, né? A gente quer entender com profundidade o que é que esse cliente espera. A gente quer olhar para esse cliente e falar qual que é o momento desse segmento, né? Qual é o momento desse setor, essas movimentações todas de investidores, os resultados brutos, líquidos, abriu capital, não abriu capital, qual é o tempo da companhia, qual é o crescimento dessa companhia. Quando a gente vai fazendo uma leitura mais ampla do cenário, onde a gente está inserido, né? Com certeza a gente consegue conversar com esse cliente com muito mais profundidade, né? E aí a gente não quer ficar ali na memória dele como alguém que foi lá e entregou um botão, eu brinco, né, que entregou um botão verde na tela, né? A gente quer entregar talvez um botão verde, mas dizer para ele, olha, esse botão verde significa esse objetivo, aquela meta, ali na frente você pode traduzir isso num ODS, pode impactar aqui a sua quantificação de emissões de gás de efeito estufa, ou você pode ter um risco trabalhista mitigado, você pode ter um risco regulatório mitigado, enfim, a gente se esforça bastante para traduzir, né, para ser um intérprete, muitas vezes, daquilo que nem o cliente consegue perceber que ele pode ter de valor. E eu considero isso muito típico, primeiro, de uma das nossas sócias fundadoras, né, que me precedeu, a Rose, e que nos ensinou isso na prática, né? A empresa foi fundada sob essas bases, e depois a nossa capacidade de perenizar essa conduta, né? Porque, não, obviamente, a gente tem que ser bom aprendiz também, né? Não basta só estar em sala de aula, né? A gente tem que aprender a lição que está na sala de aula, de verdade, querer aprender aquilo. Então, eu tenho muito claro que parte da nossa reputação tech social, ela é uma reputação graduada, ela é uma reputação bastante reconhecida no mercado por essa capacidade de se amalgamar ao cliente que a gente tem, né? As nossas relações são de longa data, são relações perenes, relações, eu acho importante trazer, Michele, que nem sempre foi bom, né? Eu já tive situações com clientes aqui, no pico da pandemia, de a gente ter 10% da capacidade da fábrica para esse cliente, tá? E eu ter que chamar o cliente e repactuar prazos, acordos. Eu ter que dizer para o cliente, olha, eu não vou conseguir te atender nesse momento porque eu estou com 90% aqui do meu capacity em Covid, né? Então, como é que a gente renegocia isso, né? Como é que a gente leva isso para os teus executivos, né? Como é que eu divido contigo essa dor que eu estou passando agora? Eu não tenho contingência, eu não tenho como contingenciar essa situação. É muito duro dizer isso para o cliente, tá? Não é fácil dizer isso para o cliente de relevância, cliente de importância, mas são relações maduras, são relações onde a gente recebe até muito elogio, viu? Pela qualidade, assim, pela transparência das relações que a gente tem, tá? Relações com
com premissas assim muito importantes, né, que refletem muito os nossos valores como empresa. E aí que eu acho que mora o churn, tá? De zero, no caso, né? Então, hoje a gente busca equilibrar um pouco esse compromisso, obviamente, com a ampliação do nosso faturamento e uma receita de qualidade, né? A razão de existir de uma empresa é dar lucro, né? Uma empresa precisa dar lucro, não tem muito jeito. Mas os meios para se alcançar o lucro é que a gente debate bastante internamente, tá? Então, a gente tem aqui esse cuidado em perenizar essa prática de relações construtivas e positivas com os nossos clientes, né? E aí, claro, eu tenho um CTO que é homem aqui na Tech, né? E aqui não existe uma rivalização de gênero de maneira nenhuma. Eu tenho o CTO e o CFO, e o restante, C-level, e aqui o nosso nível estratégico são todas mulheres, né? A gente tem 65% das nossas pessoas mulheres, tá? Eu tenho uma militânciazinha aqui, um esforço em privilegiar, tá? Mulheres para o segmento de ciência e tecnologia. Então, eu pratico o que é chamado, reconhecido como discriminação positiva, sim, e busco pacificar a relação com os homens, né? Porque, na verdade, eles são grandes agentes e em nada coadjuvantes dessa integração entre os gêneros, né? Eu promovo muito a diversidade interna, tem uma questão de etarismo aqui também, importante trazer. A minha idade média é de 33 anos aqui, então eu já tenho mais millennials aqui, né? Ali quase batendo uma geração Z, mas eu tenho gente bem mais velha também, né? E eu tenho uma questão aqui com a comunidade LGBT também. Eu adoro essa diversidade, né? Além de interracialidade. Adoro essa diversidade e acredito muito na perenização desse valor de relação bonita com o cliente para que o negócio siga adiante aí e continue escrevendo bons capítulos. Olha, é incrível, né, você trazer esses... E que boa coincidência, inclusive, tá? Eu justamente estava gravando um conteúdo ontem falando sobre isso, né? A relação da visão de negócios perene, né? Com aquele famoso jargão, né? Os fins justificam os meios. Não. A gente não pode mais usar essa relação, né? Os fins não justificam os meios quando a gente está falando de liderança humanizada, né? Quando a gente está falando de um mindset sustentável, principalmente. Né? E é exatamente o que você trouxe, né? Então, é importante olhar para os meios para alcançar os lucros. E como fazer isso na prática, né? Isso tem uma relação direta com a questão de bem-estar e performance, né? Com o seu time, da maneira como você trouxe. E ter essa intencionalidade de 65% de mulheres é uma forma de ajudar o mercado, né? Impulsionar totalmente, né? Impulsionar esse mercado aí que a gente sabe que está faltando, né? Mulheres na área de tecnologia. E o quanto isso realmente fomenta essa troca, né? Dessas skills humanas que estão tanto em falta dentro do mercado e que grande parte delas moram dentro da energia e não papel de homem e mulher. Perfeito. É sobre isso. Moram dentro dessa potencialidade feminina que todos nós temos também. Mas que dentro de uma cultura mecanizada das organizações, né, mecânicas, né, que a gente veio aí de uma era industrial bastante processual, né, a gente tem essa cultura processual, né? A gente perdeu de vista de como é que a gente faz para realmente trazer essas capacidades, essas skills para o dia a dia de uma forma leve. E você trouxe questões a respeito de capacidade de escuta, né, de interpretação, que é a escuta ativa e a comunicação assertiva. A gente fala bastante disso aqui. E é tão difícil de como é que faz isso na prática. E, basicamente, o exemplo que você usou a respeito de falar com os seus clientes, né, sobre... Vamos repactuar aqui os contratos durante uma crise tão importante, tão difícil quanto foi o Covid, né? Eu vivi isso também tive que fazer o mesmo movimento, né? Eu ainda tinha agência nessa época e é necessário fazer esse repactuar. Gente, isso é
tudo aquilo que a gente sempre comenta nos nossos conteúdos, né, sobre liderança consciente, é ter conversas difíceis. A gente precisa aprender a ter conversas difíceis. Michele, eu acho que essa parte do conversa difícil exige muita coragem, tá? Para a gente enfrentar as consequências de conversas difíceis, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente acomoda daqui, a gente tangencia dali, a gente evita expor certas situações, eu chamo isso de esquivo, né? A gente se esquiva, porque o enfrentamento, eu acho que essa é uma energia até tipicamente mais masculina, de enfrentar, né? Mas como é que eu mergeio, né? Que eu equilibro o enfrentar, mas enfrentar de maneira construtiva e não por meio de uma violência, uma comunicação violenta, né? Uma verbalização, até uma expressão corporal violenta, né? De ir para os finalmente, de uma ruptura. E aí eu acho que, então, essa capacidade de enfrentamento, né? Muita coragem para o enfrentamento, somado a uma habilidade de comunicar de forma construtiva, é que levam a gente para um resultado melhor, né? Muitas vezes a gente vê alguns enfrentamentos ou algumas condutas um pouco mais violentas na comunicação, né? Eu sou um pouquinho, assim, entusiasta do conhecimento da comunicação não violenta, e como ela é destrutiva, né? Porque a gente não aprende a se comunicar de forma adequada, né? Mas a gente precisa dessa energia de coragem para se posicionar, né? A gente precisa de coragem para expor o que a gente pensa, coragem para liderar uma iniciativa, coragem para chamar o cliente, mesmo que seja uma conversa difícil, mas ter habilidade também para lidar com essa dificuldade a ser enfrentada, né? Então, de novo, mais uma vez a visão holística e a gente equilibrar essas energias, assim, equilibrar essas duas forças, né? Essas duas origens de potência, assim, elas são fundamentais, né? Elas são fundamentais para levar a gente para bons lugares, né? Concordo plenamente com você, né? E nunca esqueço de uma conversa que eu tive com uma amiga. Eu já estava há muito tempo para fazer um curso de CNV, né, de comunicação não violenta, e sabe quando você não faz? Mas, ao mesmo tempo, eu fazia muita coisa já fazia muito desenvolvimento, autodesenvolvimento, vários tipos de treinamento nesse sentido, para me conhecer melhor e saber como me relacionar melhor com as pessoas. E quando eu me dei conta, eu trouxe uma consciência de autorresponsabilidade, e principalmente de responsabilidade afetiva, né, com as pessoas com quem eu me relacionava, tanto no trabalho como na vida pessoal, de cuidado de não apontar o dedo, né, de realmente ter um cuidado de falar como eu me sentia diante de algo que foi desconfortável, que alguém falou, que alguém disse. Era sempre como eu me sentia, e não como eu esperava que a pessoa se comportasse, né? E esse é um princípio básico para começar essas conversas, e tem várias formas da gente fazer isso, e olhar para essa soft skills e aprender com quem está fazendo, para realmente a gente entender que é desconfortável, sim, precisa de coragem, sim, mas se a gente não começar a exercitar, a gente não vai chegar lá. Então, só trazendo todo mundo para a mesma pauta, a gente vai falando de visão holística, né, nos negócios, mas eu não expliquei ela, né? E quem não conhece, quem não buscou, né, realmente entender essas... Muita gente olha e fala holístico, deve ser alguma coisa aqui, né, de místico, né? Talvez um pouco, gente, mas ela é uma mesma forma de explicar uma visão sistêmica. É uma maneira de olhar o sistema como um todo, né? Então, imaginem vocês que a visão holística na liderança é a capacidade da gente enxergar a organização como um todo, vendo cada elementozinho dela interconectado e entendendo que cada uma dessas partes influenciam o todo. Então, essa é uma abordagem muito diferente de uma visão extremamente fragmentada, departamentalizada, né? Straightforward, onde você olha cada área em profundidade. Então, aqui a gente é uma visão um pouquinho mais generalista, mas, principalmente, ela traz uma abrangência, né, de compreensão para você ter uma tomada de decisão olhando para um sistema como um todo.
Olhando para essas questões que a Fernanda trouxe muito bem, de como é que ela está levando essa organização de uma maneira intencional para um outro nível, né? Pensando em futuro mesmo, de como é que a gente torna essas relações perenes uma cultura organizacional, né? Traz isso para dentro da cultura, traz isso para dentro dos valores, mesmo numa fase onde ela, né, realmente vai estar em um crescimento acelerado. Então, como é que ela já se prepara para isso e ela já está fazendo isso muito bem. Então, é a gente entender essas sinergias e identificar isso como uma oportunidade para ter uma tomada de decisão muito mais equilibrada e muito mais sustentável. Então, Fê, eu sei que essas skills todas, quando a gente fala de soft skills de forma geral, e principalmente essas potencialidades humanas, não são tão simples, né? A gente precisa caminhar muito para desenvolver. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, como é que você desenvolveu isso em você, primeiramente, e como é que você sentiu o reflexo disso dentro da cultura organizacional, né? Os benefícios disso para a organização como um todo. Bom, então, como é que eu... É difícil falar da gente, né? Mas como é que eu concebo aqui as coisas, né, Michele? E na verdade, eu concebo dessa forma porque eu me identifico com algumas linhas filosóficas, né? De novo, eu estudo o quanto posso, né? Algumas temáticas. E num dado momento eu entendi que tudo começa no pensamento, tá? Tudo se origina no pensamento. Aqui eu não vou falar de força do pensamento, de pensar positivo, o segredo, tá? Não é nada disso. Então, tudo se origina no pensamento, né? Quando a gente entende que o nosso fluxo mental, ele pode determinar o que a gente vai escolher co-criar, a gente tem o primeiro exercício de livre-arbítrio da vida, né? Porque eu posso... É verdade, porque o livre-arbítrio, ele não está em você escolher se vai passar o dia todo vendo Netflix ou se você vai trabalhar enlouquecidamente, né? 17 horas por dia, né? O livre-arbítrio diz respeito a sobre quais serão as tuas reações e que pensamentos você vai adotar diante das situações que a vida vão impor na tua caminhada, né? Então, é muito mais sobre isso do que esse tipo de escolha, toalha molhada na cama, eu brinco, né? Então, não é sobre a toalha molhada na cama, né? É sobre como é que eu escolho encarar a vida, né? Como é que é a minha postura diante dessa minha jornada? E se isso estiver alinhado com os teus pensamentos, a gente começa a olhar para a nossa integridade. Então, o que eu penso e como eu me comporto está em alinhamento, né? Pô, tô mais perto de ser um ser humano íntegro, né? Inteiro, né? Que eu penso e me comporto em alinhamento. Então, como é que eu entendo, assim, o que nasce do pensamento? É meio binário, né? Porque eu tenho uma cabeça meio binária. Ou você vive para a vida, ou você vive para a morte. Então, você vai ter comportamentos que vão produzir mais vida, ou você vai ter comportamentos que produzem mais morte. Então, é meio binário. Claro que tem umas nuances aqui no meio do caminho, tá bom? Mas eu não vou me atentar às nuances. Então, olhando sobre essa perspectiva, quando eu, por exemplo, eu tenho um pensamento compulsivo, um pensamento detrator, um pensamento... Não vou falar aqui, pessoal, de pessimismo. Eu tô colocando a forma como a gente se comporta no dia a dia, tá? Eu vejo um problema... mas eu sou uma vítima desse problema, né? Porque no meu passado eu fui uma pessoa que não recebeu determinada educação e por esse motivo a minha vida se configura dessa maneira. É uma forma de pensar. E você está pensando para a morte, você está pensando para fazer da sua jornada uma jornada, cara, que não vai ter brilho, não vai ter glimmer, né? Não vai ser bacana. Você vai caminhar para a destruição, né? Se autodestruir, com certeza contaminar todo mundo que está ao seu redor. Então, quando eu entendi esse mecanismo quase binário de eu vivo e escolho, né? Tenho esse livre-arbítrio de eu vivo para viver ou eu vivo para morrer, a partir desse entendimento, e não foi jovem, foi bem mais tardiamente, com alguma maturidade, eu obviamente busquei permear esse princípio, né? Manifestar esse princípio para tudo que está ao meu redor, Michele. Então, eu não vou gastar o dinheiro compulsivamente. Eu vou, então, ter uma alimentação saudável, porque eu me alimento para viver, eu não me alimento para ter prazer.
né? Eu me alimento para viver. Ah, mas vez em outra eu posso me alimentar para ter prazer? É óbvio que pode, mas na grande maioria do tempo eu vou me cuidar. Por quê? Porque eu quero vida. Eu não quero me destruir. Ah, então eu não vou beber compulsivamente. Por quê? Porque eu quero vida, eu não quero me destruir. Ah, então eu vou ter um comportamento mais seguro com o meu corpo, eu vou procurar dar mais prazer para o meu corpo, vou procurar dar mais saúde para ele, mais cuidado, porque eu quero viver. Eu busco saúde mental porque eu quero viver, né? Eu não quero morrer. Mas não é só morrer do corpo físico, tá, Michele? É morrer sob a perspectiva de como a gente vê a vida, sobre as escolhas, dentro dos relacionamentos. Eu vejo pessoas que vivem casamentos mortos dentro dos casamentos. Eu vejo pessoas que têm relações de trabalho mortos nas relações de trabalho. Já morreram, já foi. Não está mais ali, né? Aquilo não tem sentido. Então, quando eu entendo isso, não há dia que amanheça que eu não viva para viver, né? Que eu não viva para construir. Construir aquilo que é importante para mim, para os meus, né? Não tenho aqui uma pretensão megalomaníaca, tá bom? Não tem uma pretensão de fazer um barulhinho no universo, como diria o Steve Jobs, né? Se eu começar com a minha vida mesmo, e aí com o meu marido, que eu amo de paixão, e com os meus filhos, pô, já é um grande impacto. E na empresa, como é que eu busco transferir isso para o time, né? Eu busco um olhar um tanto de otimista para realista, eu tomo bastante cuidado com o pessimismo, né? Quando você está liderando pessoas, você não pode ser pessimista. Você não pode. Deixa isso para lá. Vai tratar na terapia. Vai se resolver na terapia. Vai se virar lá, né? Não pode. Ah, eu quero ser um líder, mas eventualmente eu sou vitimista. Não é posição para você. Vai trabalhar primeiro. Eu quero ser líder, mas eu tenho uma conduta esquiva. Não tem condição de ser líder ainda. Precisa trabalhar a conduta esquiva, né? Ah, eu quero ser líder, mas eu tenho um viés político muito acentuado. Você não vai conseguir chegar lá. Primeira coisa para você poder disseminar, né? Algo de positivo e construir para viver, né? Ter essa energia de cocriação, de conceber para a vida, seja a tua vida um negócio, é você fazer as pazes aqui com o teu passado e tá pronto para abandonar a vítima que existe em você, né? A partir daí, as portas se abrem, você é dono da tua própria história, escolhe aí o pensamento que você vai seguir, né? Não pode ser o de morte, obviamente, e você vai ter condições de perenizar uma conduta de realista para positiva, né? Eu tenho uma executiva que trabalha aqui comigo, que outro dia ela foi falar um pouco de mim, né? E ela se referiu a mim como uma pessoa muito otimista. E isso me chamou a atenção, porque eu falei, cara, ser muito otimista sempre também é uma coisa que é perigosa, né? E aí ela me botou para me olhar, assim. Eu falei, cara, deixa eu olhar aqui para mim o que ela me disse de fato me pertence, né? E aí eu busquei dar uma calibrada aqui em mim mesma, comigo mesma, né? Comigo mesma, lá no escuro do meu quarto, no meu travesseiro, para encontrar um lugar, talvez de mais realismo, né? Talvez um realismo, mas que sempre está com aquela energia de empurrar para frente, né? Vamos para frente, gente, é vida. Michele, a mulher tem útero, né? Útero é lugar de vida, né? No útero a gente pariu, né? Todo mundo que está nessa terra aqui, né? Então é lugar de criar, é lugar de se desenvolver. Cara, especialmente essa energia de criação que a gente tem aqui no ventre, né? Nós temos que olhar para isso e botar isso para o mundo, sabe? Então, eu acho que a mulher também tem, eu vou falar só para a mulher agora, ela tem um lugar que, cara, o realismo e o otimismo, eles têm que perseverar, porque ela tem condição de criação disso, sabe? Tem um lugar energético nela, tem um lugar fisiológico, anatômico disso, né? Então, eu me conhecendo mais, e eu gosto dessa coisa de se conhecer, viu? Eu gosto desse negócio. Para mim, a chave tá aí, tá? Para mim, a chave tá aí. Você pode dar a técnica de liderança que for, ter as escolas de liderança que for, assim, ter os melhores livros. Se você não se conhece ou não estimula o time a se conhecer, mais do que motivá-los assim a se superarem obstáculos, mas dizer para o time, cara, vai lá conheça-te a ti mesmo, né? Tem esses livros, o livro mais vendido de todos os tempos, que é a Bíblia, né? Prega isso, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Vai lá, mergulha dentro de você
E lembrando que a gente não é estático, né? A gente não é estático. Se tem uma coisa que é permanente na natureza, é a mudança, né? O tempo todo a gente está aí. Na tecnologia a gente chama de refresh, né? Então tá o tempo todo refreshando aqui os nossos entendimentos, as nossas convicções. Se estagnar no tempo, cara, se estagnar num conceito sobre si próprio, numa visão congelada, numa autovisão distorcida, provavelmente você está com uma energia de morte, não está com uma energia de vida, né? Você está morrendo e não está percebendo que você está morrendo, né? Se existe algo permanente na natureza, é a mudança. Permita-se mudar, permita-se conhecendo e ir se auto-aperfeiçoando todo dia, né? E fazer parte da vida isso, né? Não tem um ponto de chegada, né, Michele, se conhecer. Então, o que eu posso dizer a meu respeito, quando eu entendi essa coisa da visão holística, é que não tem ponto de chegada, cara. Não tem ponto de chegada, só tem partida. Você só sabe que um dia deu um clique e você falou, eu vou começar essa viagem aqui, né? Vou passar por deserto, vou passar por florestas abastadas, vou passar por pântanos aqui lamacentos, e um dia eu vou estar numa praia com sol, mas um dia vai vir um tsunami e eu vou embora de novo, né? São essas ondas aqui de movimentos internos cíclicos que a gente passa. Entender que isso faz parte da vida. É um jogo. Eu acho extremamente importante disso tudo que você está falando, porque a gente sabe que essa visão perene, né, ela é extremamente importante. O Simon Sinek, né, fala da visão infinita, né, de você realmente... Para como é que você cria legado. Mas criar legado é pensar no hoje, né? É justamente a respeito desse hoje. E eu amei o que você trouxe, me identifiquei demais de você realmente trazer um aspecto de que o líder, né, a liderança precisa ser otimista. E sim, concordo plenamente com você, não tem como ser diferente. Lógico que a gente está falando não de uma positividade tóxica, né? Tóxica, exato. Para os extremos, né? Unicórnios o tempo todo, né? Exato, não é sobre isso. Você está trazendo de um lugar muito de autoconsciência a respeito de que a gente define, né, o que a gente quer para a nossa vida. A partir do momento que a gente entende o que nos rege em termos de senso coletivo, né? A mecanização, ela vem muito desse aspecto, né? A cultura mecanizada onde a gente vive vem muito desse aspecto. E a tecnologia pode ser boa ou ruim, dependendo de como a gente se relaciona com isso. Então, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai conhecer, né? A Lígia Zottini já falava muito disso nas palestras dela, que eu amo. É exatamente essa relação, porque com as tecnologias, todo esse movimento, ele se exponencializa. Então, trazer esse aspecto a respeito de ter esse otimismo, né, para liderar, levar uma ideia adiante, é principalmente a gente entendendo que ele precisa estar atrelado a uma visão factual, primeiramente. Perfeito. Então, quando a gente está num zoom in, eu gosto muito de usar a analogia de zoom in, zoom out, né? Zoom in, a gente está dentro da gente. A gente está olhando para as nossas percepções internas, como é que eu estou me sentindo, como é que você fez esse movimento que você falou muito bem aqui, de colocar a cabeça no travesseiro e pensar sobre você, como é que você reage em relação a um comentário de alguém do seu time te avaliando de fora. E quando a gente faz um zoom out, é factualmente, né? O que está acontecendo assim, aqui, em termos de fatos mesmo, que tá levando essa organização para, né, para esse lado ou para outro, né? Como é que estão os relacionamentos interpessoais? Ter essa clareza e essa objetividade para olhar para os cenários sem se identificar com tudo e a gente se colocando no centro o tempo todo, que é essa relação que a gente precisa aprender. Aqui a gente já fez um episódio, que é o episódio número 6, o Mindfulness como equilíbrio entre Tech and Touch, quem quiser assistir, que fala a respeito disso, e dentro dos nossos treinamentos do Open the Doors, a gente fala muito de como é que a gente se entende entre esse ser e fazer, a respeito dessa dualidade de performance que a gente está sendo cobrado o tempo todo. A gente está vivendo um momento onde tem muito problema de saúde mental, principalmente nesse cenário desse medo desse futuro, das catástrofes, né, climáticas que a gente está vivendo, e isso tudo exige um cuidado maior com as pessoas, né? E para a gente fazer um fechamento aqui,
acho extremamente importante você contar um pouquinho a sua visão de futuro, tá? A gente sabe que esse trabalho que a gente desenvolve hoje, né, como treinamento de lideranças conscientes, olhando para a cultura organizacional, pensando nessa gestão consciente desse jeito que você está colocando aqui, ela é o ideal porque está falando de humanos de verdade, né? Acontece perrengue o tempo todo. Mas, principalmente, como é que a gente se prepara hoje para a gente criar esse legado desse futuro que a gente sempre tanto fala? Tá, então, eu vou falar como a gente se prepara, mas eu acho importante eu também fazer uma narrativa aqui do que eu encontro como algumas variáveis bastante desafiadoras para essa interpretação, né? Então, hoje, vamos lá, é importante a gente entender que a gente passa pelo menos 1/3 do nosso dia trabalhando, né? E houve um tempo onde a gente trabalhava para acesso a recursos financeiros, assim, não importava muito se a gente tinha satisfação com aquilo que a gente fazia, a gente precisava trabalhar porque a gente precisava se prover, né? Então, a nossa sociedade, as questões intergeracionais nos trouxeram até um momento, pois apesar de haverem muitas guerras ao mesmo tempo no mundo, o mundo também hoje é muito abastecido, em razão dos avanços todos aí, por alimento, suprimento, medicação. Tá? Ao passo que a gente foi tendo menos dificuldade, a gente passou a encontrar mais razão para viver. Então a gente olha para o trabalho hoje e fala assim, isso aqui me traz prazer, me traz satisfação, me traz realização, né? Há uns anos atrás, bem poucos, tá? Os estudos dizem que há 32, 35 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de questionamento. A gente simplesmente trabalhava porque era necessário ter uma fonte de renda, tá? Então, hoje, as pessoas, para se inserirem na cadeia produtiva, têm muito mais dificuldade, né? Especialmente essa nova geração. Porque eles olham e falam, mas isso vai me trazer prazer, isso vai me trazer satisfação, isso vai me trazer felicidade. Só que eu coloco vou deixar uma provocação, porque eu não tenho todas as respostas, obviamente, mas são pontos que eu busco trabalhar internamente. O trabalho, ele será uma fonte de realização se você decidir que aquilo é uma fonte de realização. De novo, eu volto para a binariedade do positivo e do negativo, da vida ou da morte, Michele. Não morte, de novo, do corpo físico, mas uma morte das suas potencialidades não bem aplicadas, não bem utilizadas, não bem empreendidas, né? Quanto mais você se conhecer, mais rápido você vai chegar na resposta do que é que alimenta as tuas gerusas internas. Eu chamo de gerusa esse movimento aqui atávico, tá? Que fica com aquele comichão interno, que você tem aquela fome interna por fazer alguma coisa, por realizar alguma coisa. Então, quanto mais você vai se conhecendo, você vai sabendo o que te faz bem, você vai sabendo o que você está buscando na vida, no trabalho, na relação, no casamento, com os filhos, etc. E aí o trabalho passa a ser uma parte da tua vida, mais uma parte que ela precisa, na minha modesta opinião, voltar a ser tratada como o leite da mãe. É por meio do trabalho que você tem acesso à vida, tá? Você tem a nutrição para a vida, porque ele é quem te gera a receita, ele é quem te gera dinheiro, e se você se conhecer bem, você vai encontrar no trabalho uma fonte de satisfação e de prazer. Imediato? Claro que não. São anos em todas as dimensões da vida para a gente encontrar prazer, né? E nunca, de novo, é um ponto de chegada, é uma caminhada. Se você acha que só vai ter prazer chegando a algum lugar, lascou, né, Michele? Lascou. Porque poucas vezes a gente chega em algum lugar, a maioria do tempo a gente está viajando, está na caminhada, está na jornada. Então, essa perspectiva geracional é algo que me preocupa muito no futuro do trabalho, tá? E especialmente na inserção dessa geração na cadeia produtiva, tá? Eu li o Valor Econômico semana passada, fiquei assustadíssima com um dado. Nós temos 212 milhões de brasileiros, onde 50% dessa população ou tem mais de 14 anos ou tem mais de 65 anos. Ou seja, é uma fatia da população, 50%, mas a metade da população, que não está gerando renda. Alguém vai pagar essa conta. E uma geração que está se introduzindo nesse lugar, buscando prazer, com conta para pagar de quem tem menos 14 e mais 65, lascou, Michele. Nós vamos ter um problema muito grave aqui de satisfação. Logo, saúde mental vai agravar e muito, só vai piorar. Não tende a melhorar. Por quê?
a gente vai precisar prover muita gente por meio do trabalho, tá? Tem muita gente que vai depender da gente por muito tempo. Eu acabei de ler um livro, para encerrando aqui a minha fala, que fala um pouco dessa questão relacionada à perenidade, à visão de futuro. E o que eu achei muito interessante, começa pelo título da obra, né, que se chama Como Ser um Bom Ancestral, né? E a obra se inicia te provocando dizendo o seguinte: como é que a gente vai lidar com a variável imediatismo que se impõe na última década? Hoje, a gente pega um tratado científico, coloca no TikTok, né? E a gente acha que a gente sabe alguma coisa a partir desse vídeo de 1 minuto. E é óbvio que esse volume de informações, especialmente informações que nos mostram quanto a gente é infeliz. Você já percebeu que o tempo todo estão dizendo pra gente: você pode ser mais magra, você pode pôr mais botox, você pode estar com a boca maior, você pode usar uma roupa mais legal, você pode usar uma bolsa de grife. Se você fizer tudo isso, você será bem visto aonde? No TikTok de novo. Porque você vai ter tudo isso para mostrar no TikTok que você tem tudo isso. Então, a nossa variável hoje é lidar com esse imediatismo que vai gerar sempre uma ansiedade horrorosa. Porque a gente quer encontrar imediatamente uma razão para existir. E a gente não vai encontrar. Apesar do TikTok ter um videozinho dizendo que se você meditar, rezar, for vegano, fizer yoga, proteger animais, você, né, você vai ter um lugar. E as pessoas vão buscar, e aí qual é o resultado? Elas não encontram. Porque isso está dentro delas. É uma decisão. Não está fora. Está dentro, né? Então, se eu for falar de futuro, e o que fica é buscar cada vez mais trazer as pessoas para o tempo presente, para o instante, que a única coisa que a gente tem é esse momento, né? E buscar viver esse momento para a vida e não para a morte, né? E que o livre-arbítrio seja usado de uma forma bastante consciente e sob um estado de presença. Eu acho que se a gente conseguir dar alguns passos nesse sentido, as pessoas vão se apropriar das suas posições no trabalho, vão se apropriar das suas skills, as que já existem, decidirem se vão ou não avançar para as que não existem, porque tem muita potencialidade já. Não necessariamente você tem que desenvolver tudo, né, Michele? Tem coisa que você não vai ser bom e beleza. As Paralimpíadas estão aí para mostrar isso para a gente. Enalteça o que você já tem, não vai perseguir o que você não tem. Né? Hoje você quer ser coisa que você não é, para quê? Né? Tem um monte de coisa para você ser. Vai ser o que você pode ser. Tá mais perto, tá mais fácil ser feliz ali. Então, falando um pouco de futuro, eu acho que ficam essas minhas provocações aqui, especialmente como liderança, né? Tem uma turma aqui para ser guiada na companhia, uma companhia que precisa continuar crescendo, que precisa gerar lucro, mas que principalmente tem aqui como força motriz as suas pessoas, né? E eu acredito que as minhas pessoas aqui, elas podem ser mais felizes aqui se estiverem mais conscientes, né, do que elas estão fazendo aqui. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu fui te ouvindo aqui, rabiscando várias coisas, né? Utilizando uma tecnologia super-humana, né? Uma caneta, um papel. Ai, eu adoro. Que para mim é muito necessário. E se conhecer é muito isso, né? A gente entender quais são os recursos que eu uso para, por exemplo, ter atenção plena. Né? Parece divergente, mas no meu caso não é. Eu tenho uma necessidade visual de escrever e visualizar o que eu estou fazendo, né? E uma memória bastante visual nesse sentido, já fui designer. A gente precisa realmente ter esse cuidado, e quando você fala de se conhecer, eu gosto muito de uma pergunta: o que te faz brilhar os olhos? Né? O que faz os seus olhos brilharem? Do que você desenvolve durante o dia que isso faz isso acontecer, faz essa faísca, né? Realmente aquecer o seu coração. É possível a gente ter esse tipo de reação dentro do nosso trabalho, né? Com a intencionalidade de usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões direcionados para algo
que realmente nos faz bem. Isso não tem a ver com labels, né? Com etiquetas de lugares onde a gente está. A gente se distrai muito em relação a isso. A gente confunde muito sucesso com felicidade. Né? E sucesso está muito numa questão financeira, numa questão de consumo, em questões que estão muito longe da gente. E eu não sei vocês, mas eu já vivi esse mundo acelerado por muito tempo. Eu trabalhei com moda. Eu tive uma necessidade muito grande, né, de estética e de consumo, assim, extremamente exagerado. Mas para mim sempre era uma ansiedade muito grande de eu chegava lá, alcançava aquilo que eu sempre quis, e quando isso acontecia, eu não estava feliz. Porque, na verdade, a felicidade ela está atrelada à jornada. Então, isso tudo que você está trazendo é muito dessa... Eu gosto muito dos conceitos do capitalismo consciente que traz isso, né? Esse olhar da atenção plena, do momento presente, da gente entender como é que esse mecanicismo todo influencia a gente, e principalmente a gente ter a intencionalidade de romper isso e começar a tomar decisões que fazem muito mais sentido para a gente. E essa tomada de decisão, gente, né, a respeito do que a Fernanda trouxe muito bem sobre visão de longo prazo, sobre essa visão perene de negócios, é a gente decidir ser feliz na jornada. Eu sempre falo isso e é sobre o dia a dia, sim. Tem dias que a gente vai estar mais desanimado, às vezes não entendeu muito bem por quê, mas muitas vezes poxa, vamos só seguir o day by day aqui, de tomar a decisão de cuidar de mim, cuidar da minha alimentação, com a intenção de que estou desenvolvendo saúde, fazer exercício físico, ter cuidado com os outros, né, com as pessoas que estão comigo ao meu redor, porque é assim que a gente desenvolve legado. É construir o legado hoje, né? Que você falou muito bem desse livro, que eu fiquei super curiosa para conhecer, Como Ser um Bom Ancestral. Lembra muito do Ailton Krenak, quando ele fala que o futuro é ancestral. Então, desenvolver legado é sobre isso. E é tudo o que a gente acredita e o que a gente procura despertar quando a gente fala sobre desenvolver as nossas potencialidades. Então, esse olhar. E te agradeço de coração por compartilhar essa visão tão inspiradora. Eu entendi agora em detalhes por que eu me identifiquei tanto contigo. Fiquei muito feliz em ouvir você contando esses detalhes. Espero que continue inspirando muitas pessoas por aqui. A gente tem, né, vai ficar gravado dentro do canal do Open the Doors no YouTube, no nosso canal Liderança X Mais Ri, dentro do Spotify. A ideia é principalmente toda semana a gente falar dessas potencialidades humanas, falar de cases de sucesso, de quem está conseguindo se reinventar entre ser e fazer, entre performance e bem-estar, né? A gente é cobrado por performance, a gente quer realmente alcançar sucesso, né? Crescer na vida, se desenvolver, e isso é importante. Mas como é que a gente faz isso de uma maneira que a gente realmente tenha esse bem-estar, esse cuidado com a gente no dia a dia? Então, esse é o equilíbrio das dualidades que a gente tanto fala dentro do Open, que a gente procura conscientizar e desenvolver nas lideranças. Então, gratidão por ser essa pessoa que veio para cá, né, trazendo tanta inspiração, com tantos detalhes, é uma riqueza imensa. Vou deixar para você, né, deixar sua mensagem final, onde as pessoas te encontram, e que realmente a gente possa conversar muitas outras vezes para você trazer os cases de como é que isso vai, essa perenidade vai continuar inspirando tantas outras pessoas. Obrigada. Michele, obrigada. Quem ficou aqui com a gente até agora, poxa, muitíssimo obrigada. Bom, eu estou no Instagram, @Fernanda_Delboni. No LinkedIn, /Fernanda Delboni, tudo junto. E, em geral, estou sempre junto do meu marido, viu? Que eu sou chicletinho dele, então a gente tá grudado o tempo inteiro. Assim, quando você me pergunta onde é que você me encontra nas redes, me encontra sempre com o meu marido. A gente está sempre junto aí, para cima e para baixo. E óbvio, né? Eu tô o tempo todo na techsocial.com.br, techsocial_oficial, e com muito empenho, orgulho, alegria. Alguns dias um tanto mais cansada, outros dias muito entusiasmada, porque é a vida real. Eu estou aqui à disposição para quem quiser se conectar comigo, falar comigo. E, Michele, super te agradeço. Acho que a gente tem que fazer isso várias vezes, falar várias vezes, e botar esse conteúdo para frente, sabe? Por sorte, ele fica
Agora jogou na internet, lascou-se, né? Porque fica para sempre, né? Não se apaga, não tem como, o log fica lá e não tem jeito. Então, eu estou super à disposição, porque se precisar de mim, para essa comunidade, o que ela precisar de mim, eu estou à disposição. Conta comigo sempre. Gratidão. Repertório, né? A gente já tem vários aqui, e o seu vai somar de uma maneira incrível. E que bom que a gente tem as tecnologias para isso, né? Para exponencializar. Sim. Bons exemplos, né, de liderança humanizada, mindset sustentável, né? Que é disso que o mundo está precisando hoje para a gente criar esse futuro. Né? É isso. É isso. Gratidão. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Até mais. Obrigada, Mi. Até a próxima. Tchau, gente.